Mais um Além do Fluxo, hoje muito especial aqui, recebendo um amigo, Fábio Queiroz. Ele é executivo de operações, transformação digital, um cara que tem experiência enorme em inovação. Teve passagem na Telefônica, Accenture, Michelin, França Telecom, VR, ainda deve ter outras que ele vai abordar. E tem várias coincidências aqui comigo, né? Ele é engenheiro de produção também. Citou aqui, o orientador dele foi um professor, grande amigo meu também, Zé Rodrigues. Um abraço aí, Zé Rodrigues. Grande abraço, Zé. E, pô, a gente trabalhou, né, na Accenture também, e no mesmo período, tá? A gente não teve contato, tava em segmentos diferentes, mas tava lá, né, na mesma época. E agora, o Fábio tá fazendo doutorado e a tese dele é em adoção de Process Mining. Então, um tema que super interessa aqui pra gente. Eu vou pedir aqui pro Fábio falar um pouquinho mais dessa trajetória dele, como é que é essa vida em inovação e operações, Fábio. Pô, Cadu, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui, porque eu sou entusiasta do tema. O tema de Process Mining é um tema que informação, muitos casos, e já está no início dessa jornada, né? Então, o que é interessante do tema é pensar que o primeiro aplicativo de banco ele surgiu lá por volta de 2010 no Brasil, né? Então, a gente tem aqui 15 anos de transformação digital, muito acelerado agora na pandemia com a transformação digital, e isso abre uma avenida enorme de dados para a gente falar de Process Mining, né? Então, na prática, quando a gente olhava lá no passado que a pessoa ia trabalhar processo, ela acabava fazendo isso de uma forma baseada em entrevista, baseado... E isso, além de, no final das contas, ser caro, levar tempo, muitas vezes não capturava de forma precisa o que acontecia no dia a dia. Então, o Process Mining ele vem preencher essa lacuna, o que traz um ganho enorme, é isso que a gente vai falar aqui, né? Em todos os setores, todos os setores. Tem 500 casos de uso, muito forte fora do Brasil, mas o Brasil está também agora despontando com empresas como a Upflux, que estão muito próximas do cliente e conseguindo, de fato, alavancar resultado, né? Resultado seria, na sua visão, o que deveria motivar as empresas? Ter uma visão value-driven, de usar a Process Intelligence como meio para viabilizar você otimizar seus processos? Como é que você vê isso? O que motiva empresas do setor de serviços, que é onde você tem muita experiência, a decidirem um projeto, começarem uma jornada de Process Mining? Cadu, essa pergunta é muito bacana, porque a gente está falando no final de todo um ecossistema, né? A gente está falando aqui de empresas que fazem investimentos enormes, CRM, ERP, para no final esperar uma eficiência. O Process Mining é no final que vai alavancar esse ganho. Por quê? Porque vai fazer uma radiografia ali do que acontece na sua empresa. E é algo que você pode começar de uma forma, entre aspas, simples. Já hoje, de forma offline, você pode pegar os seus dados e começar a ter uma radiografia muito rápida de tudo que acontece. Então, o grande motivador dessa história é acelerar a eficiência, e a eficiência vai, no final das contas, se traduzir em experiência do cliente, né? Então, no final, o que a gente está falando aqui é grandes motivadores de todos os desafios de qualquer empresa, né? Seja industrial, seja de serviço, que é entregar um produto melhor, com mais velocidade na ponta, com mais qualidade, e que, de novo, antes era muito difícil de fazer, né? As empresas sempre tinham uma discussão de como fazer isso. E quando você olha hoje o Process Mining, a gente já tem todo um conjunto de soluções prontas que reduz essa barreira de entrada. Então, é muito bacana, né? Então, assim, o grande motivador é ser melhor em relação à concorrência, né? E isso é uma natureza de qualquer empresa, né? A gente não está falando de uma empresa específica, de um setor específico, de um momento específico, né? Você, quando olha na literatura, tem empresas que no desenho do produto já estão usando o Process Mining. Tem empresas que vão usar o Process Mining depois que implantaram. Então, você pode usar o Process Mining aqui em qualquer momento do ciclo de vida do produto, né? E aí, estendendo um pouco aqui, mas acho que eu sou entusiasta, né? Então, é bacana pensar que o tema de Process Mining ele tem origem lá no setor aeroespacial, de forma mais acadêmica, né? Uma aula de ciclo de produto, desenvolvimento de produto. Então, a gente está falando aqui de realmente algo que nasceu com o intuito de como é que eu consigo, antes de um produto nascer, ser melhor. Mas isso não quer dizer que só vai ser usado nesse momento. Você pode usar em diferentes outros momentos, né? Então, é isso. Assim, é muito bacana. Não, muito legal, Fábio. E vamos falar um pouco de resultados e aprendizados até agora, né? Como é que você consegue conectar, né, na tua trajetória aí, resultados concretos com esses aprendizados para escalar uma experiência na empresa de Process Mining? Acho que entrar no dia a dia é um dos grandes desafios. Cadu, essa pergunta é muito bacana, porque no final, o que a gente está falando assim,
como que as pessoas no dia a dia vão trazer essa tecnologia, né? Porque quando a gente fala de setores grandes, de grandes projetos, às vezes pode gerar uma percepção de barreira, né? Mas na prática, a pessoa começou a usar o Process Mining, o primeiro valor que ela vai perceber é que aquela análise que ela precisava fazer vai ser mais rápida, né? Então, você começa a já ter ganho imediato naquela análise de onde está o problema, né? E problemas surgem todo dia nas empresas. E mudam de lugar, né? E mudam de lugar. Basta uma situação, às vezes, no cliente, às vezes não é interno, que você vai ter ali um problema que mudou de lugar. Então, ter esse acompanhamento, e a gente vê muito na saúde, principalmente, né? Casos reais e na literatura, a saúde ela acaba usando o Process Mining para monitorar, de fato, os pacientes, para garantir que o paciente não vá para um caminho que ela não deseja, né? Então, o ganho e os aprendizados são começar a usar, não ter essa percepção de barreira, buscar empresas que realmente tenham essa proximidade. Então, a Upflux é um bom exemplo. A Upflux é uma empresa que está próxima do cliente, então ajudam nessa adoção, né? E, no final das contas, a partir da primeira experiência que você tiver, você vai começar a entender outras possíveis aplicações dentro da empresa. Então, é uma jornada. Isso não é algo que vai começar num projeto e vai acabar naquele projeto. Pode ter ali N outras aplicações que quanto mais você usa, mais você enxerga a aplicação. Então, esse primeiro passo você consegue entender de forma dinâmica como é que está a execução dos processos na empresa e o resultado que cada um deles está gerando. Aí vem uma segunda onda, que é a gente conectar agentes inteligentes, a gente conectar automação também a essa engrenagem ali de mineração de processos. Como é que você vê isso? Cadu, você sabe que esse é um tema que é interessante quando olha na literatura e olha os casos, né? Porque na Europa é muito forte o tema de Process Mining. No Brasil, a gente está só começando, né? No Brasil, a gente tem aí cerca de 4 anos de fato de atuação, né? Era uma aspiração falar de agentes dentro do processo, porque, no final das contas, para o usuário final, você começa a falar de algoritmo, inteligência artificial, às vezes gera ali um distanciamento, né? E o agente, ele vem para acelerar essa captura de valor. O agente, ele pode estar já trazendo um resumo, então imagina que a pessoa possa acordar e já ter um resumo da operação dela, onde estão os gargalos, onde estão os desvios. Então ela já chega na empresa atuando na agenda que é de fato importante, né? E pode também ter agentes que vão atuar no processo. E esse agente ele pode atuar no início de uma maneira mais supervisionada, vamos colocar assim, onde você tem um humano ali garantindo que a ação ela foi aprovada, e você vai dando autonomia para esse agente. Então, o agente ele pode começar a entrar no processo para liberar as pessoas daquelas atividades que tomam tempo e muitas vezes não entregam valor. E isso, no final das contas, vai ser uma redução entre o desvio ocorrer e a empresa atuar. E é aqui que está o ganho, né? É você reduzir o tempo entre ter um desvio, que a empresa às vezes nem viu o que aconteceu, e ela atuar. Então, o agente ele vem preencher essa lacuna, que é antes. E eu já vou falar do Process Mining, talvez do antes, porque esse Process Mining com a gente já é uma realidade, né? A gente já está vendo esse futuro hoje, né? Sim. De fato, o agente eliminar essa necessidade de, em algumas situações, a pessoa ter que ir até a análise. Ele já faz essa análise e ganha todo esse caminho. Então, já em algumas empresas, e aí com o time da Upflux eu fui aprendendo o que eles têm já entregue, isso já é realidade, né? O cliente nem sabe que isso acontece, mas aquela percepção do valor, do cuidado, muitas vezes por trás, além do ser humano, é o ser humano e que ele é suportado pela tecnologia, né? Então, a gente não está falando aqui de eliminar a necessidade do ser humano, mas é, de fato, a tecnologia alavancando esse cuidado que vai ter ali na ponta, por exemplo, em saúde, né? Faz sentido pensar também em padronização, porque imagina uma operação muito grande. Se você botar 10 pessoas para fazer a mesma análise com os mesmos dados, capaz de você ter 10 conclusões diferentes. Com certeza. Não, e aí, quando a gente começa a falar de processos internos, né? Falando de logística, a gente está falando de compras, suprimentos de uma maneira geral, em alguns casos, etapas da venda, são etapas muito comuns ou parecidas entre as empresas, né? Claro, cada empresa vai ter uma política, cada empresa vai ter uma forma de adaptar a sua estratégia e a sua cultura, mas no final, quando você começa a falar de um conjunto de agentes para um processo, você começa a poder replicar boas práticas, e essas boas práticas, elas no final aceleram o tempo até mesmo de uma empresa que ainda não tinha visto
o potencial do Process Mining, quando ela entrar, ela já vai vir com todo esse conhecimento junto. É muito interessante pensar isso, que o agente ele não vai ser específico para a sua empresa necessariamente. Ele pode ser, mas quando uma empresa, e aí eu pego o caso da Upflux, ela é uma das grandes e tem várias outras empresas também com know-how, mas a Upflux ela tem esse arcabouço. Aumenta a maturidade, né, Fábio? Total. Você já leva um deck pronto, né? Tanto de cockpit de gestão quanto agentes inteligentes, como você ler o processo, quais indicadores eu tenho que medir, né? Então você está levando embarcado uma série de conhecimentos técnicos, né, que você não precisa reinventar a roda, né? É isso. É isso. Assim, no final, esses agentes a gente consegue replicar em vários diferentes ambientes, porque o processo ele é parecido. E a inteligência que está por trás ela vai conseguir se adaptar àquele novo contexto. E a gente cresce como um ecossistema, né? Então, uma boa ideia que foi testada e validada em um cliente pode ser levada para os outros que estão no mesmo segmento. Quando a gente fala de agente, e é bacana de pensar a gente no contexto do Process Mining, a gente está falando o seguinte, né? O Process Mining, ele não é e pode gerar essa impressão, né? Ele não é um painel de indicadores tradicional. Quando você olha ali o Big Data e tem várias ferramentas de visualização de dados, o Process Mining não é mais uma. A gente está falando de um conhecimento de análise do processo, porque tem situações que ocorrem em paralelo. Você tem retrabalhos, você tem desvios. Isso é muito específico, porque muitas vezes é uma empresa que vai falar que ela já tem um software, ou uma licença de eu tenho aqui um painel de indicadores. Não é a mesma coisa. A gente está falando de um conjunto de conhecimentos que podem ser replicados, né? E aí o agente é mais uma etapa de evolução, em que você vai acelerar o ganho em termos de maturidade dentro da empresa. Então, quando você trazia o Process Mais, já tinha um ganho, e agora com a gente está levando para um outro patamar. A gente está falando de realmente conhecimentos que foram colocados ali no agente, que são específicos para processos. Então, é muito mais rápido em termos de ganho. E a empresa vai se adaptando. Muitas vezes, o que a gente está falando aqui é que a empresa ela vai ter ali uma série de funcionalidades que ela já pode, D+1, começar a usar. E aí você consegue provar um retorno, né, logo no início, em pouco tempo. Na minha experiência, você ter esse retorno comprovado, você ter o ROI, é o que permite você ter uma jornada de transformação digital longa, né? Sem dúvida, assim, todo projeto que a gente fala de tecnologia ou em qualquer outro meio, o retorno é o indicador-chave, né? Combustível, né, para isso. Para ele manter e fazer mais. Então, o Process Mining ele vai conseguindo analisar esse ROI de uma maneira super precisa e sobre as outras plataformas. Então, já falamos de uma camada que pode estar sobre um ERP, pode estar sobre um CRM, pode estar sobre os dois, porque a gente está falando de um processo. Pode estar sobre um app, pode estar sobre uma operação de saúde. Então, a gente está falando de processo, né? Então, no final das contas, todo esse conjunto de conhecimentos, ele é super replicável, basta a empresa enxergar esse potencial, né? Acho que o primeiro passo dessa história é identificar que existe o potencial. E quais áreas que você já pode dar uma dica aqui de que, olha com carinho que ali tem resultado, ali você deveria estar avaliando uma solução como essa? Cadu, eu vou te falar que todo líder, todo gestor, ele acorda com desafios. E muitas vezes ele fica na dúvida de qual caminho vai trilhar para resolver esses desafios, né? E esses desafios, quando a gente fala de processos internos, de qualquer pessoa que se envolva em processo ou em jornada é um potencial cliente do Process Mining ou novo entusiasta, assim como eu, do Process Mining. Então a gente pode estar falando aqui de áreas internas, seja numa contabilidade, num financeiro, logística, atendimento e até mesmo áreas mais próximas do cliente. O exemplo que eu coloquei aqui do nascimento lá no aeroespacial, você vê, não tem nenhuma relação com áreas processuais internas. Então, a partir do momento que você tem um desafio e o seu desafio tem relação com entender como que as coisas acontecem, a gente está falando de trazer uma radiografia. Essa radiografia pode ser uma foto, ela pode ser um filme. Depende da sua jornada. Quanto mais você evolui no tema, mais você consegue capturar valor. Então, não é algo que você vai começar hoje, fez o projeto, acabou. Não. Desafio tem todo dia. Então, todo gestor, em todos os níveis, a pessoa é um potencial usuário de Process Mining. Todos. A gente falou muito de ver como filme,
não como foto, ter acesso aos dados, conseguir fazer análises mais simples, chegar na causa raiz, né? Eu posso resumir tudo isso em transparência? Como é que, né, você abrir essa caixa preta dos dados que estão no RP, tendo explícito a relação causal entre essas variáveis? Como é que você vê isso, o atributo de transparência na adoção dessa tecnologia? Cadu, olha, eu vou trazer aqui uma frase que não é minha, né, é antiga, já tem mais de 20 anos do Deming, né, que ele dizia que o que não se mede não se gerencia, né? Conhecendo o Process Mining, posso dizer que a pessoa que não usa Process Mining, dificilmente ela tem uma visão rápida do que está acontecendo no processo dela. Ela pode ter alguns indicadores, mas com o Process Mining ela vai ter de fato uma radiografia, né? Fazendo analogia com a saúde é isso. Muitas vezes, clínico geral, ele vai ali te olhar e falar alguma coisa. A gente está falando de algo que a pessoa pode ter em tempo real, né? E quando fala de operação, muitas vezes aquele problema, ele nasce e o gestor nem sabe. E no mundo de serviço acaba ficando mais difícil de visualizar. Quando vai no mundo industrial e uma máquina para, a pessoa vai lá, ela viu que a máquina parou, ou teve um gargalo. Às vezes isso, você não precisou tanto ali de uma ferramenta mais apurada. Mas no mundo de serviço, as coisas estão acontecendo e os funcionários estão dentro de um escritório que não tem essa visibilidade. Então, esse filme em tempo real é o que de fato vai permitir ter gestão. Então, essa máxima de que não se mede, não se gerencia, para mim se encaixa perfeitamente aqui. Se a pessoa falar, eu gerencio, claro, ter alguns indicadores ali numa ferramenta de análise de dados, é uma primeira etapa. Mas se ela quiser, de fato, identificar risco, processos que derivaram, qual colaborador, eventualmente, que está gerando um desvio por uma falta de um treinamento, um desconhecimento de uma política, só com Process Mining ela vai conseguir fazer isso. Então, dá para pensar também que, ao ter o dado transparente em tempo real, pessoas também vão tomar mais cuidado na hora de registrar, ou quando elas descobrem um desvio nesse registro, elas vão pegar para tratar. E você passa a ter uma fonte única da verdade mais fácil do que algo que está lá só registrado no sistema de gestão? Você já viu situações assim? Sim, com certeza, com certeza. E aí eu acabo fazendo a referência da Upflux, que é uma ferramenta que eu conheço com mais profundidade. Você, a partir do momento que aprende quais são os desvios, você começa a criar alertas dentro da ferramenta. E esses alertas, na prática, eles vão registrando o conhecimento que a empresa foi tendo e garantindo que quando acontece aquele desvio, seja qual for o desvio, né? Eu, às vezes, não quero que um paciente, fazendo uma analogia de saúde, que ele fique mais do que X tempo numa fila. Às vezes eu quero que uma certa sequência aconteça. E, às vezes, a pessoa foi para uma outra sequência. Pode acontecer por N motivos. Deixar que isso aconteça por muito tempo pode ser, em alguns casos, mortal para alguns negócios. Porque você vai atingir pessoas, você vai atingir empresas, vai atingir famílias. Então, no final das contas, quando você cria alerta, você está ali materializando o conhecimento. Então, torna essa transparência e dá visibilidade rápida, né, do que está acontecendo. Então, gestão do conhecimento. E o que você falou me trouxe um pensamento da dicotomia, né, entre ótimo local e global. Sim. Né? Então, às vezes, o funcionário ele se depara com uma situação que ele pensa, ou eu sigo o processo, ou eu dou o meu jeito aqui e consigo um resultado mais rápido para a empresa. Ele acha que está tomando a melhor decisão. Né? Às vezes, em suprimentos, a gente tem muito disso. Ou você segue ali o processo e perde o prazo, ou você dá um jeito e recebe o produto. Para ele pode ter resolvido o problema, mas ele criou outros 10 para outras áreas da empresa que ele não notou, né? Então, acho que quando você quebra esses silos e você consegue ver o macro processo e ter esses controles na origem dos problemas, que são esses controles internos que você colocou, você está sempre trabalhando no ótimo global. Você está vendo a aderência do funcionário ao processo ideal que foi validado. É por aí? Sim, e vou dizer que não existe aqui uma realidade de uma empresa ou de um setor que a gente pode replicar para todos, mas a gente pode aprender com todos esses cenários, né? Em alguns casos, o desvio do processo, ele vai de fato levar a um problema grave, assim, não há dúvidas, né? Até por isso que esse conhecimento ele vai sendo colocado ali como alertas. Em alguns casos, isso pode acontecer e a empresa pode usar isso para rever políticas também, até no sentido de melhoria. Então, aprender com o desvio pode ser tanto no sentido de entender a causa raiz do que levou ao desvio, quanto entender possíveis novos caminhos. E a gente tem que entender aqui o que no final das contas, se aplica a cada situação. Empresas mais maduras, muitas vezes, esses aprendizados já foram muito consolidados. Empresas novas, muitas vezes, os processos são construídos com avião em voo. Então, você vai colocando alguns alertas e vai aprendendo junto com o processo.
O que você trouxe, Cadu, de agentes que já são conhecimentos que são replicáveis, acelera esse processo. Mas é claro, o desvio ele pode ser por algo já pré-definido de um processo, mas pode ser algo do contexto daquela empresa. Então, o mais importante dessa história, no meu ponto de vista, é que a gente está reduzindo o tempo entre acontecer o desvio e a identificação desse desvio e definir, de fato, qual é a ação que a empresa vai tomar. Melhorar rapidamente um treinamento, uma orientação, eventualmente rever uma política, se fizer sentido. E aí, de fato, você vai estar olhando o ótimo global, né? Que é muito difícil quando você tem uma empresa com uma operação que cresce exponencialmente. Com gerentes com metas diferentes. Culturas diferentes. É muito difícil. Turnover. Eu vou falar que eu trabalhei em grandes empresas globais. Você vai em diferentes países, você vai vendo que muitas vezes a forma como o mesmo processo, a mesma política, mas a execução existe algo regional, existe uma forma regional. E tem coisas que as empresas demoram muito, e isso custa, né? No final das contas, tem um custo. Quando a gente fala de desvio de política, seja qual for, né? Algumas menor intensidade, às vezes outras com maior impacto, né? Tem um custo no final das contas, seja qual for. Pode ser um custo de gerir isso, esse processo, seja do impacto que o desvio gera, né? Então, a gestão do ótimo global sempre foi um desafio. A gente olha aqui mais um contexto onde a gente consegue aplicar o Process Mining. E isso que eu olho e me torno cada vez mais entusiasta. O Gartner, eu acho que está compartilhando com a tua visão. Estava lendo agora um artigo deles que eles estavam apontando que Process Mining é uma tendência de crescimento, indo para outros segmentos. Como é que você vê isso, até principalmente no setor de serviços e no Brasil? Bacana. O Process Mining, ele é uma disciplina, vamos chamar dessa forma, que chegou no Brasil tem cerca de 4 anos. Assim, na Europa já tem um pouco mais de tempo, uns 15, 20 anos. Mas quando a gente fala de Brasil, realmente soluções que estão investindo, são 4 anos, né? As grandes empresas, elas já enxergaram esse potencial e estão nessa jornada. É uma jornada, né? Mas ainda tem muito caminho aqui, muito caminho. Quanto mais rápido as empresas adotarem esse caminho, mais rápido vai ser. E aí, Cadu, é um ponto que é interessante, né? De unir aqui a prática com vou chamar o teórico, a pesquisa, né? Existem pesquisas que dizem empresas que investem muito em inovação são naturalmente as que mais capturam inovação, porque elas criam dentro da empresa uma cultura própria para essa abertura. Elas estão sempre olhando as oportunidades. Então, as empresas líderes normalmente são aquelas que vão dar o primeiro passo, né? Ainda tem uma jornada grande falando de Brasil, falando de serviço. E aí, quem vier, não acha que vai ter daqui a um mês já o fim da história. Não, ela vai ter daqui a um mês os primeiros resultados. E olhar e começar a usar o dado como processo, como alavanca, é uma jornada que não tem fim. Não tem fim. Porque a gente está falando aqui de diferentes usos. A gente está falando de uso no monitoramento, caso de saúde que é mais forte, mas isso pode ser expandido para várias outras, né? Command Center, torre de controle, né? Torre de controle. Você pode estar falando aqui no desenvolvimento de produtos, você pode estar falando em projetos de melhoria, você pode estar falando em projetos de sistemas. Você pode, por exemplo, se você tem um RPA e você vai migrar para um RPB, você pode fazer uma radiografia. É a analogia da radiografia aqui, ela cabe bem, né? Eu quero fazer aqui vou começar a me preparar para um triatlon, né? Eu faço todo um conjunto de exames antes e daqui a 3 meses, 6 meses, eu faço a mesma bateria. O Process Mining é isso, né? Então, eu quero comparar o antes e o depois. Como é que você compara o antes e o depois de forma precisa? É o Process Mining. Nessa migração do SAP para o S/4HANA, vários clientes nossos estão adorando, né? Porque você consegue ter uma radiografia de como está o processo, já mostrar para quem está implantando o S/4HANA. É isso. E depois se medir. Não tem uma ruptura, né, de como executa o processo, né? A gente trabalhou em consultoria, né? E em consultoria, uma etapa do projeto é sempre a medição do impacto, né, do projeto, né? E olha como é que o Process Mining ele permite ter indicadores que no mundo tradicional, vou chamar assim, você não consegue. Então, quanto que tem de retrabalho num processo? Você vai conseguir fazer uma amostra, um recorte, mas você nunca consegue fazer da população, porque você teria que falar com todo mundo que de alguma forma toca naquele processo. Isso e aí tem viés, né? E as pessoas têm viés, não tem memória. A gente não tem memória infinita, né? Então, falar, tem retrabalhar? Tem. Aonde? Vai lembrar de alguns, mas não é quantitativo, né?
Exato. Então, você está falando aqui de medidas que você não consegue no mundo, ter no mundo tradicional. Então, o ganho, a aplicação é algo que não é específico de um contexto. A analogia da radiografia ajuda muito a entender assim, como é que eu vou fazer isso. Fábio, eu queria explorar com você outro tema agora, que hoje a gente está no boom da IA generativa, todo mundo falando sobre agentes inteligentes, e eu tenho uma visão muito particular que o desafio não está em criar o agente em si. Isso eu diria que é a parte mais fácil. Para mim, o desafio está na ciência de dados, né? Porque o agente em si ele é um código, né, 0 e 1 ali, ele não tem sentido, ele não conhece a realidade, a experiência humana, né, das empresas, os sistemas das empresas. Como é que você vai explicar para esse agente, dar o contexto organizacional para ele? Você pode optar por muitas horas de ciência de dados com profissionais raros e geralmente caros, ou você pode pegar uma plataforma como o Process Mining, né, como a Upflux, que por natureza desvenda esse contexto operacional, os processos das empresas, regras de negócio, os indicadores. E como é que você vê isso e como que dicas que você pode dar para as pessoas aí que estão ouvindo esse buzzword aí de IA, agentes inteligentes, Bacana. que vai mudar o mundo? A IA, ela realmente não só Brasil, mas mundo, só se fala de IA, né? Todo mundo fala de IA. Então, o desafio, e aí, olhando N casos, o desafio realmente está em como é que eu transfiro aquele conhecimento para uma tecnologia, né? O conhecimento que está na cabeça das pessoas. Uhum. E o Process Mining, ele tem essa capacidade de, no final, já ter o conhecimento de alguma forma codificado ou pré-codificado que acelera o processo de transferência para um agente. Então, e realmente o ponto você falou de tecnologia, eu estou falando aqui de conhecimento que envolve pessoas. Um dos grandes desafios que eu vejo é a jornada, né? Se as empresas definirem por onde elas começam, onde que elas apostam. E a gente está falando aqui de casos de uso, né? É o termo que todo mundo conhece, né? Caso de uso é onde que eu vou fazer as primeiras apostas, né? Então, quando você pensa, fazendo um paralelo com o Process Mining, você começa a ter ali já de forma, primeiro, uma filtragem de onde estão os desafios de fato da empresa. Segundo os processos que estão dentro do Process Mining, você consegue criar já, uma empresa como a Upflux, uma série de trazer agentes que já estão prontos e tornar essa jornada muito mais rápida. Então, o tema principal em termos de IA, como você falou, para mim também não é a codificação, o desenvolvimento, né? A gente tem hoje muita gente no mercado, muita tecnologia já pronta, e todo dia surge alguma coisa nova. O principal é onde colocar o primeiro investimento, como investir o tempo, qual é a jornada que a empresa vai fazer. O Process Mining ajuda nisso também, porque você vai estar falando que onde tem o desvio, reconhecer esse desvio e, através desses desvios, criar os agentes. Ou em cenários, como você colocou, onde os agentes já estão meio que já criados, porque o processo é similar entre as empresas, e a gente já traz todo esse arcabouço pronto. Adapta aquela realidade, mas é muito mais rápido, junto com boas práticas, né? Porque muitas vezes aquela codificação interna do conhecimento pode ter o viés. Às vezes o comprador ou a pessoa que executava aquele processo, pegando o exemplo de compras, ele seguia um caminho, mas quando você traz um caminho de outras empresas, ajuda a empresa a evoluir em maturidade, né? Evoluir em processo, né? Então, a jornada, de novo, é muito mais rápida, né? Pô, a gente está falando muito aqui de adoção de IA, né? E o cliente em si, como é que isso tende a melhorar a experiência do cliente e levar as equipes a serem mais estratégicas? Eu sou partidário de que o mundo futuro, pessoas junto com IA, vai ser um mundo mais legal, onde as pessoas vão ter mais tempo para fazer o que a gente está fazendo aqui, se conectar, resolver problemas complexos, trocar, né? E menos trabalhinho operacional. Como é que é a tua visão sobre isso e um foco principalmente no cliente em si, nessa experiência? Na prática, o cliente ele vai perceber quando o processo melhora, né? Assim, quando a empresa começa a olhar o dado e começa a atuar de forma mais precisa e rápida, o cliente vai perceber na ponta, independente do processo.
né? E aí a gente fala aqui de processos, dá para separar em dois mundos de forma bem simples, né? Você tem processos que afetam diretamente o cliente ali, uma entrega de um produto, um atendimento, seja qual for. E alguns processos internos que talvez o cliente não veja tanto, né? Então, nos processos que eles estão relacionados diretamente com o cliente vai perceber, porque ficou mais rápido, erra menos. A pessoa sabe, né? Quando ela vai fazer uma compra no e-commerce, vai falar assim, nesse site aqui, eu comprei uma, duas, três. De uma certa forma, a pessoa já tem ali uma IA dela, em que ela aprendeu o que deu certo e a próxima ação dela é, de uma certa forma, uma repetição do que ela aprendeu. Ou o inverso. Eu fiz 3 compras, as 3 compras chegaram atrasadas, ou chegaram com o produto errado. Então, de uma certa forma, quando você vai e melhora, entende onde está errado, o cliente percebe na ponta. E o cliente percebe rápido isso. A partir do momento que o cliente percebe, você está afetando ali positivamente a percepção de imagem. Então, é toda uma cadeia, né, que não para no processo. Vai parar lá na ponta, na fidelização. É um cliente que fica, porque realmente, às vezes, ele prefere até, em alguns casos, pagar mais, porque ele sabe que vai dar certo. Então, quando a gente fala de melhoria de processo, as pessoas podem ouvir e falar, mas isso é muito interno, né? E não. Né? Isso daí afeta diretamente a pessoa. Os pontos de contato, né? Todos. Com o cliente. Todos, né? E processo é tudo, né? Assim, dentro da empresa, né? O processo é o elo entre a estratégia e o time. Então, quando você, no final das contas, não tem processos bem estruturados, quando você olha o dia a dia das pessoas, cada um faz de um jeito, né? Então, quando a gente fala de ganhar maturidade, às vezes pode parecer muito teórico, mas não é. Muitas vezes a teoria só botou no papel a vida real. Na prática, quando você chega ali, o Process Mining é muito interessante, né? Cada vez que eu olho uma aplicação, é um gatilho que me traz de potencialidade, né? Você olha um processo que ele pode ser feito de 50 maneiras diferentes, olha o grau de variabilidade, né? E aí, Fábio, vou pegar esse teu gancho. Imagina a gente, quando a gente era consultor, mapeando o processo. A gente podia fazer o melhor desenho a exist to be que fosse, a gente nunca ia ter a resposta de qual daquelas variantes de processo é que tem melhor performance, correto? Correto. Eu não posso aqui fazer analogia ao projeto, né? Mas eu participei de um projeto de transformação digital grande de um banco. E, na época, a gente viajou o Brasil e fazendo exatamente o que você está falando. Assim, quais são os locais que são mais representativos e até mesmo a escolha desses locais, por melhores que fossem os profissionais que estivessem indicando, tem um viés. Porque dificilmente alguém vai conhecer todas as 1000 agências e todas as pessoas que trabalham ali. E no final, a gente fazia aquele tradicional mapeamento ESISCO aqui, com vários post-its, era BPMN, né? Muito bacana. A experiência pessoal era muito bacana, mas você não conseguia, no final, ter certeza do quanto que aquilo representava na prática da empresa. Né? Sim, também. E quanto que representa da empresa. Assim, aqui é um processo, por exemplo, de uma abertura de uma conta corrente. Mas isso daqui acontece em 10%, 20%, 50%, 1%, você não consegue saber. E essa forma que foi desenhada é, de fato, a forma mais eficiente? Exatamente. Dentre todas essas variantes. E acontece de fato dessa maneira. De fato. Então, é muito interessante, porque quando você começa a usar o Process Mining, vou dizer na etapa que é comum a qualquer empresa, né, que é mais exploratória para fazer essa radiografia, você muda a forma justamente de analisar. Você não vai para o campo com a pergunta aberta de como que acontece o processo. Você já sabe como ele acontece. Você já perguntou para os dados, né? Você já sabe. Você já sabe. Então, assim, a etapa de perguntar, ela já vai no porquê que é assim. Então, você não vai perguntar como que acontece. Você vai perguntar por que acontece dessa maneira. Que pode ser que a maneira que é 10% da frequência talvez seja mais eficiente. Não necessariamente acontece mais vezes, é a melhor. Ela pode ser a mais cara, ela pode ser que demora mais. O cliente vai perceber isso tudo lá na ponta. Ele demora, atrasa. Então, muitas vezes, o processo vem com várias boas intenções que levam ao não cumprimento do prazo. E a gente consegue entender também os ralos de performance, né? Sim. Você aprendeu o benchmark interno. Isso aqui é melhor, essas aqui são as melhores variantes, onde a gente tem melhor performance, uma é mais cara que a outra, em situação A, B e C, melhor usar cada uma delas. Mas a gente consegue ver também quando foi muito ruim. Sim, sim. E aí, em cima disso, colocar controles internos para avisar para as pessoas, olha, você está tomando uma decisão ruim. Sim. Ou você cometeu um erro aqui no processo que vai te custar caro lá na frente. Total. Você consegue chegar em várias visualizações do seu processo que são impossíveis, né? Sem os dados. Impossível. Sem os dados. Impossível. Porque
No final das contas, você pode chegar na pessoa que desviou. Você pode definir, como você colocou, Cadu, formas de execução que eu não aceito. Podem ter variações ali que um cliente, às vezes, quis fazer de uma forma e você vai dar essa flexibilidade. Então, você vai escolher 2 ou 3 caminhos possíveis, mas você também pode escolher aqueles caminhos que você não aceita. Mas é consciente, né? Consciente. Essas decisões. Sabe o impacto e o custo, né, de cada um deles. Exatamente. E é muito difícil, né, o que a gente está falando aqui. Quando a pessoa vai fazer um processo de uma maneira mais sem os dados, né? Analógico. Alguns dizem como os incas, como né? os incas e os maias. Mas a gente fez muito, né? A gente fez muito. A gente fez muito. No final das contas, a empresa ela vai selecionar as melhores pessoas para participar desse trabalho. E, normalmente, as melhores pessoas, vamos dizer, melhores no sentido que ou tinham um melhor resultado, ou tinham uma melhor entendimento do processo. Muitas vezes elas não vão conhecer as variantes ou as variações do processo que geram problema para a empresa. Então, você vai ficando sempre numa camada do ótimo. Enviesado ali. Enviesado, que não acontece na vida real da operação como um todo. Aí aquele desenho lindo que você fez fica na gaveta, né? Fica na gaveta. Mesmo que seja uma gaveta virtual, né? Mas fica. E aí, vamos fechando aqui, Fábio. Dá a dica, cara. Qual é a recomendação que você dá para os líderes de operação que estão buscando essa melhoria de eficiência? O que você pode dividir e orientar aí? Olha, Cadu, eu vou dizer que a pessoa pode começar hoje, né? Muitas vezes quando a gente fala de sistema, e aí quando a gente falava de grandes projetos, as pessoas ficam com aquela imagem de que é caro, é um negócio inviável. Elas podem começar hoje. É muito fácil de começar essa jornada. E elas não precisam já olhar, elas podem entender o fim. Tudo isso que a gente está falando aqui é potencial, mas todo mundo tem um desafio. Não existe posição de gestão sem desafio. Então, todo mundo tem algum desafio. Então, ela pode escolher 1 ou 2 desafios, onde ela tem um sistema já implantado, e chamar uma empresa como a Upflux para fazer essa radiografia e começar a trazer, de fato, números na mesa. E com esses números ela começar a trabalhar. Porque é uma jornada. Não adianta achar que o ano que vem eu vou olhar. Não. A gente está num momento bom, né? A gente está agora aqui em setembro, indo para outubro. Empresas que estão se preparando para o ano que vem, e todas as empresas querem crescer, todas as empresas têm desafios. Não tem empresa sem desafio. É uma jornada que é meio que... chamar um termo muito de mercado, de no-brainer, não tem muito o que pensar. Você só tem que escolher para onde vai apontar, mas dá o primeiro passo, né? Investir de fato em ter um projeto. Escolha um desafio, escolha o como que você vai, no final, medir o impacto desse projeto e começar hoje. O filme ele vai sendo construído ao longo do tempo. Tá? Empresas que, de fato, usaram Process Mining, todas tiveram resultado. Eu não ouvi em eventos, lendo casos de uso. Não tem caso, você não escuta casos de uso de insucesso de empresas que usaram. Eu estou falando de usar, não é simplesmente comprar a ferramenta e deixá-la na gaveta, né? É botar um time, ter uma meta, colocar atração naquele desafio, vai conseguir chegar no resultado. Porque ela vai enxergar coisas que ela não ia conseguir enxergar. Então, se o problema existe, o desafio existe, botar as pessoas em torno da ferramenta vai ajudar a ter resultado. Fábio, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor, ajudou bastante aqui a gente. E, gente, até o próximo Além do Fluxo.